Pai do Senhor para todo o povo de Deus, de volta aqui ao nosso canal com mais um vídeo, mais um assunto polêmico, Recentemente nas redes sociais nós estamos vendo um vídeo onde mostra a pastora Camila Barros pregando na igreja Lagoinha de Alphaville em São Paulo, e reclamando do cheiro das pipocas e do barulho dos crentes comendo pipoca na hora do culto, especificamente na hora da ministração da palavra. Ela reclamou antes de pregar e disse que apesar das luzes escuras, não é um cinema, é uma igreja. Então, o que é que estão fazendo com a igreja? Como é que é aí na igreja que você congrega? O pessoal come pipoca na hora do culto? O pessoal não tem reverência ao momento do culto, ao ambiente do culto, nem muito menos ao momento da ministração da palavra de Deus. Tem gente que reclama de coisas que nem devia reclamar. E se fosse assim, aí, aonde você congrega, como é que ia ser? Um cinema no momento do culto, Então, é o que a gente está vendo nas igrejas. Também igrejas com área VIP, para receber artistas famosos, pessoas ilustres, quem sabe até dizimistas, mais importantes financeiramente falando. O que é que está acontecendo na igreja? Então é sobre isso que a gente vai falar, sobre reverência na igreja, reverência na casa de Deus. Para falar sobre esse assunto, eu quero ler um texto da palavra de Deus em Hebreus capítulo 12, versículos 28 e 29, que diz assim as Santas Escrituras: pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Devemos servir a Deus com reverência e com piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. O Deus que ama também corrige, o Deus que ama também repreende, o Deus que ama também castiga. Inclusive está escrito: eu repreendo e castigo aqueles que amo. Ele faz isso por amar. O pai que ama um filho, uma filha, repreende-os para que eles melhorem, cresçam, para que eles sejam edificados, melhorados através daquela correção. Então nós temos visto isso nas igrejas, muita falta de reverência, os bons costumes têm cessado, têm acabado no meio de muitas igrejas evangélicas, infelizmente. Mas antes de adentrarmos de fato no assunto, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva aqui embaixo, dá um like para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante, clica no sininho para que você receba todas as notificações dos nossos vídeos e possa acompanhar periodicamente todos os vídeos que nós colocarmos aqui no YouTube. E eu quero pedir também para você comentar aqui embaixo o que é que você acha. Fale como é na sua igreja. Aqui não, aqui é tudo com reverência. Não, eu conheço uma igreja, não preciso citar nomes de igreja nem nada, mas dê a sua opinião. A pastora Camila Barros reclamou, do pessoal comendo pipoca, fazendo barulho, o cheiro da pipoca no ar, enquanto ela ia começar a ministrar na igreja Lagoinha em Alphaville, em São Paulo. E está aí o vídeo nas redes sociais, causando uma imensa polêmica, e daqui a pouco você vai assistir esse vídeo na íntegra. E também o que está causando muita polêmica, essa questão da área VIP. O pastor André Valadão colocou lá em Orlando, outras igrejas estão colocando área VIP. Ninguém pode sentar, senão os artistas famosos, as pessoas mais ilustres, mais importantes que vêm para a igreja. Então vamos falar sobre essas duas questões. Daqui a pouco você vai ver o vídeo da pastora Camila Barros falando sobre isso. Igreja é um lugar consagrado para adoração, comunhão e aprendizado da palavra de Deus. Então a reverência é uma expressão que fala de respeito e de temor a Deus. Tem que ter respeito, tem que ter temor ao ambiente de culto. Então, infelizmente, em muitas ocasiões, a reverência tem sido substituída por atitudes de
desatenção e informalidade. Você já passou por isso? No culto, mais especificamente na hora da pregação, pessoas conversando alto na igreja, pessoas não colocam o celular no silencioso, o telefone toca na hora da mensagem, na hora do culto, perturba todo mundo, tira a atenção de todo mundo, seja em igrejas grandes ou menores, mas em prédios menores incomoda ainda mais, porque o som de um telefone tocando, de alguém conversando, chega em todo ambiente. E ainda se a liderança falar, as pessoas acham ruim, ninguém pode falar nada, tem que deixar a bagunça rolar solta. Quem prega tem que não sei como se concentrar na palavra, com as pessoas conversando na hora do culto, com o telefone tocando, com criança pulando, correndo dentro da igreja. As mães não estão nem aí, os pais não estão nem aí, né? Parece que estão numa praça e deixam as crianças fazer o que querem dentro da igreja. Falta de reverência. O que significa reverência? A definição da palavra reverência: atitude de respeito profundo, admiração e humildade perante Deus. Então, se a pessoa vai para um culto adorar a Deus e não tem reverência, quer dizer que essa pessoa não tem respeito por Deus, não tem humildade perante o Senhor. Para ter reverência em 1h30, 2 horas de culto no máximo, a pessoa não pode ficar quieta nesse período, não pode parar só para glorificar o Senhor, para se ligar no céu. O mais importante naquele momento é a adoração a Deus. Coloca o telefone no silencioso, tenta controlar as crianças. Se não tem uma salinha para as crianças, nem toda igreja tem condições de ter, controla as crianças para que o culto seja um culto com reverência, com temor, com ordem, com decência, para que o nome de Jesus realmente possa ser glorificado. Então, é muito importante a reverência na igreja. Por quê? A reverência na igreja, ela mostra o reconhecimento à santidade de Deus. Deus é digno, segundo a Bíblia, no Salmo 29, versículo 2, de toda honra e de todo louvor. Então é importante a reverência na igreja para criar um ambiente de adoração. Porque se você for no espiritismo, é aquele som ambiente, no espiritismo científico, todo mundo calado, né? Todo mundo concentrado, tem que ter uma concentração, né? Para se ligar ao mundo espiritual, se desligar do físico. Se você vai na igreja católica, apostólica romana, né, dependendo do padre, do local, eu quando criança ia aqui na cidade e o padre da época repreendia pessoas que não tinham reverência ali no local da missa, né, mulheres que iam até com roupa curta, o padre reclamava na época aqui na nossa cidade. Então é um ambiente. Tem que ser um ambiente para adoração, tem que ter um clima para adoração. Então nós estamos adorando a Deus e as pessoas não estão tendo reverência. Um ambiente reverente facilita o encontro com Deus e evita distrações. Então a gente vai se ligar no céu, reverenciar a presença de Deus, vamos ter um encontro com Deus, vamos sentir a presença dEle, não haverá distrações. E outra coisa, a reverência na igreja fala e mostra também um testemunho para as outras pessoas. A gente pode ganhar pessoas para Cristo através da reverência. Então tem igreja que o pessoal sai, joga copo na porta da igreja, deixa copo por todo lugar, suja, se faz uma cruzada, um evento, deixa o ambiente todo sujo, as pessoas ficam falando, mas os ímpios fazem e deixam assim. Os ímpios, mas a igreja tem que mostrar a diferença, reverência. A igreja tem que dar testemunho para os que estão de fora. A reverência reflete nossa fé e encoraja os outros a adotar a mesma postura. Então a pessoa tem reverência, a pessoa está ali na presença de Deus e nem parece, eu acho que nem ela crê. Ela não crê que está na presença de Deus, porque ela não para de conversar, ela não para de mexer em telefone, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, na hora do culto, no momento do culto, que devia estar adorando ao Senhor. Em terceiro lugar, daqui a pouco, você vai ver o vídeo da pastora Camila Barros, muito polêmico,
ela reclamando do pessoal comendo pipoca na igreja de Lagoinha, em Alphaville, em São Paulo. Conheço onde é Alphaville, já estive lá algumas vezes. Então ela reclama de sair o cheiro da pipoca subindo. Para você que quer crescer no conhecimento das Escrituras e quer aprender sobre o fim dos tempos, escatologia, isso é um sinal também do fim dos tempos. Eu escrevi o e-book O Fim Vem sobre os 4 Cantos da Terra, numa promoção de lançamento de R$ 79,90 por apenas R$ 19,90. Está na Hotmart, a maior plataforma da América Latina. Então você vai clicar no link aqui abaixo na descrição e no primeiro comentário fixado desse vídeo, e você vai saber mais sobre o e-book O Fim Vem sobre os 4 Cantos da Terra. Você pode adquirir ele por esse preço promocional de lançamento por apenas R$ 19,90. Então vamos lá, terceira prática de reverência na igreja. Primeiro, antes do culto, entrar no templo em silêncio, já em espírito, né? Tem gente que já entra no culto tirando a atenção de todo mundo. Às vezes tem gente que está orando, tem gente que está sentado lendo a Bíblia, esperando o culto iniciar, ou o culto já começou. Na hora da leitura da palavra, nós temos um bom costume na Assembleia de Deus, está fazendo a leitura da palavra, quem chegou fica no lado de fora, espera terminar a leitura da palavra, para poder entrar na igreja, para não atrapalhar os irmãos que estão lendo, o obreiro, o pastor que está fazendo a leitura naquele momento. Então antes do culto tem que se ter esse cuidado, evitar conversas, distrações desnecessárias. Também não adianta ficar na porta da igreja esperando a leitura, conversando alto. Nem conversando, nem baixo, nem alto. Então vai atrapalhar todo mundo que está dentro da igreja. Agora, durante o culto, participar ativamente do louvor, da oração e da palavra. Evitar o uso de celulares ou comportamentos que distraiam, né, as outras pessoas, e você mesmo vai estar distraído. Depois do culto, manter uma postura respeitosa ao sair e ao interagir com os irmãos. Acabou o culto, mas ainda estamos na casa de Deus. Então não é sair da igreja com um bocado de boi na correria, né, batendo no outro. Não sei que agonia é essa que alguém tem, não sei se vai assistir novela, repórter, o que é que tem tanto às pressas para ir para casa, que às vezes sai batendo todo mundo na correria, né? Então tem que ter reverência no momento do culto, antes do culto, no momento do culto e depois do culto. Aí vem as consequências da falta de reverência. Em primeiro lugar, perde a sensibilidade espiritual. Quando tratamos as coisas de Deus com desleixo, de todo jeito, perdemos a capacidade de ouvir a voz de Deus. A pessoa perde a sensibilidade, a pessoa não tem reverência, está na presença de Deus, não reverencia essa presença, toda a sensibilidade vai embora. Em segundo lugar, a segunda consequência, desrespeito à presença divina. Deus é santo e exige que o sirvamos com temor e seriedade. Então é falta de respeito para com Deus. Em terceiro lugar, impacto negativo ao testemunho da igreja. A irreverência pode afastar visitantes, pessoas que estão visitando não vai mais. Nem os obreiros aqui têm reverência, nem os irmãos, nem as irmãs aqui na igreja têm reverência. Então afasta as pessoas que estão visitando, enfraquece o impacto do evangelho que deveria haver na vida das pessoas por causa da falta de reverência dos crentes naquela igreja local, naquele ambiente. Então, nós vemos, à luz da Bíblia, pessoas que reverenciaram a presença de Deus. Por exemplo, Moisés, quando ele estava lá no monte e viu a sarça, que o fogo estava sobre ela, mas não a consumia, ele disse, eu vou me chegar para ver isso, eu nunca vi algo semelhante. Quando ele vai se aproximando, ele ouve Deus falando, tira a sandália dos teus pés, Moisés. Está em Êxodo 3 e 5, porque o lugar que você está é terra santa. Isaías, diante da presença de Deus, no capítulo 6, no versículo 5, do seu livro, do livro que leva o seu nome, vejamos o que é que o profeta Isaías fala no capítulo 6 e versículo 5. Então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isso fala
de reverência. Veja o que disse o próprio Jesus em João capítulo 2 e versículo 16, por exemplo. João capítulo 2, versículo de número 16, diz assim a palavra do Senhor: e disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes e não façais da casa de meu pai casa de vendas. Aí quando vamos também para Gênesis, para encerrar, capítulo 28, você já vai ver o vídeo aí da pastora Camila Barros, Jacó falando as seguintes expressões no versículo 17, mas no 16 diz assim: acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Em Eclesiastes capítulo 5, versículo 1, diz: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor, e inclina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifício de tolo. Então a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 5, versículo 1, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor, e inclina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifício de tolo. Então está faltando reverência na casa de Deus. A igreja não é cinema, a igreja não é um clube social. A igreja é a casa de Deus, a igreja é lugar de oração, a igreja é lugar de temor e de buscar a face de Deus em reverência, em reverência. Então você vai ver agora o vídeo da pastora Camila Barros reclamando do pessoal comendo pipoca na igreja. Isso é uma falta de ética, falta de respeito. Aí a culpa é da liderança da igreja, que já deixou a igreja virar tipo um cinema. E essa mesma igreja lá em Orlando, né, pastor André Valadão, criou uma área VIP. Segundo ele, disse que é para evitar os assédios, né, aos artistas, às pessoas famosas que vão. Aí também é falta de ensinamento da liderança, de ensinar as pessoas que não existe artista na casa de Deus, não existe estrela na casa de Deus. É Jesus que é para ser glorificado. Os evangélicos têm que parar com essa idolatria. Quando vê um artista, uma pessoa famosa, um cantor, um apresentador, seja lá quem for, tem que parar com essas coisas, com essa idolatria. Se der para tirar uma foto, tira. Se não der, qual é o problema? Quem está ali é um homem, é uma mulher, é uma pessoa. A diferença é que é famoso, famosa. Mais importante na reunião é Jesus. Então deve-se ter reverência a ele. Aí a pessoa que é famosa vai para uma igreja, às vezes querendo se converter, vê aquele tipo de atitude, não pode mais, não vai mais, impede a pessoa de se converter, porque todo mundo quer ir em cima da pessoa, fazendo aquele assédio. Falta de orientação espiritual da liderança, repreendendo os crentes para saber se comportar na casa de Deus e tratar todo mundo igual. Todo mundo igual. São apenas seres humanos. A diferença é que tem algum tipo de fama, são artistas, né, no mundo secular, mas na casa de Deus não existe artista. A estrela que brilha é Jesus Cristo de Nazaré. Então espero que você possa ter gostado desse vídeo, aprendido, crescido no conhecimento das Escrituras. Que Deus abençoe você.